ok? Então vamos lá. Oficialmente, bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula de ontem. Nós estamos trabalhando o nosso capítulo 7 do livro, esse que vocês estão vendo aí. Só me diga uma coisa, só para me ter a noção que está tudo ok. Apareceu na tela aí? Sim. Domínios naturais e recursos hídricos? Uhum. Ok, ótimo. Então é o seguinte, olha, gente. Vocês têm duas atividades para serem entregues, tá bom? As dos capítulos 5 e os capítulos 6, tá bom? Aí, nós começamos ontem o nosso capítulo 7. Por enquanto, deste capítulo 7, você não precisa fazer nada. Você só tem a obrigação de me entregar as duas atividades dos capítulos 5 e 6. Eu só vou cobrar alguma coisa desse capítulo 7 quando eu concluir o capítulo, tá certo? Então, como nós começamos ontem, e esse capítulo é um pouco extenso, então eu não vou cobrar nada dele agora. Só no final eu vou fazer aquela mesma atividade. Eu elaboro umas questões e peço para vocês responderem, tá bom? Então, esse capítulo 7, por enquanto, você só assiste a aula, tá ok, gente? Então, olha, ontem nós começamos falando sobre as questões dos domínios naturais, tá? Deixa eu abrir aqui a tela. E nós fechamos justamente a nossa aula de ontem falando sobre isso aqui, tá? Eu mostrei para vocês, na nossa aula de ontem, o que seriam biomas. Eu defini para vocês biomas, não foi isso? Mostrei que é o conjunto, né, da vida de um determinado local e mostrei que a principal característica dos biomas são as formações florestais e mostrei para vocês também que as formações florestais elas têm uma dependência muito forte dos tipos climáticos. Então, isso foi o que nós vimos ontem. Aí eu mostrei também essa tela que caracterizei para vocês que as formações vegetais elas decorrem de acordo com o tipo de temperatura do local, certo? Então, essa tela foi onde nós fechamos a nossa aula de ontem e eu caracterizei para vocês que, devido ao tipo de classificação das plantas, quanto à temperatura, elas são classificadas em megatérmicas, mesotérmicas e microtérmicas, ok? Foi isso que nós vimos ontem, foi esta aula que nós fechamos as nossas atividades de ontem, tá bom? A partir de agora, como eu falei, todos com o caderno aberto, porque nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá bom? E eu vou mostrar para vocês, deixa eu passar aqui a tela, deixa eu ver se é essa mesmo. Então, é o seguinte, gente, o que vocês estão vendo aí? Passou a tela, não passou? Só dá um like, um avisozinho aí para mim. Passou? Passou. Ok. Então, vamos lá. Nós estamos conhecendo as plantas de um modo geral. Na aula da semana passada, na aula de ontem, nós vimos as plantas com relação às suas médias de temperatura. Agora, nós vamos conhecer as plantas quanto a luminosidades, tá bom? Então, olha, quanto a luminosidade, prestem atenção. O que significa para você essa expressão luminosidade? O que significa luz para você? Tá certo? Então, nós vamos mostrar para vocês as plantas de acordo com a luminosidade, de acordo com a quantidade de luz que elas recebem, tá bom? Então, olha, inicialmente essa nossa aula está sendo quase uma aula de biologia, mas é importante porque nós estamos trabalhando os biomas, é importante que nós possamos conhecer as plantas de um modo geral, tá certo? Então, quanto à luminosidade, nós vamos ter dois tipos de plantas, que são as denominadas heliófitas e as ombrófitas. Qual a diferença entre elas? Atenção, as heliófitas necessitam de grande exposição à luz do sol, tá? E as ombrófitas que se adaptaram para viver em condições de sombras, sombreadas, tá? Por exemplo, as plantas que vivem dentro da sua casa.
Por exemplo, essa é só uma hipótese, viu? Elas são heliófitas ou ombrófitas? Elas são ombrófitas, que elas se adaptaram a viver em condições de sombra, tá certo? Então, gente linda, olha só, uma coisa que hoje vocês já aprenderam e que é muito importante é como as plantas vivem de acordo com a luminosidade, de acordo com a exposição da luz. Então, de acordo com a luminosidade, nós temos dois tipos de plantas. Elas são denominadas de heliófitas, quando elas necessitam de grande exposição à luz do sol, quando elas ficam diretamente interligadas à luz solar, e as ombrófitas, que elas, de um certo modo, se adaptaram para viver em condições de sombra. Tá certo? Então, olha, o que foi que nós aprendemos agora? Que, de acordo com a exposição da luz do sol, de acordo com a luminosidade, nós vamos ter dois tipos de plantas: heliófitas e ombrófitas. Heliófitas necessitam de grande exposição, elas estão diretamente, por exemplo, as plantas da caatinga, por exemplo, a caatinga nordestina, que vive no clima semiárido, né, que vive, de um certo modo, com a luz do sol quase que durante muitas horas do dia. Então, elas são heliófitas. As plantas que vivem mais dentro das casas, as plantas ornamentais, de um modo geral, elas são mais ombrófitas, tá certo? Então, é só para que vocês entendam. De acordo com a luminosidade, nós vamos ter dois tipos de plantas: heliófitas e ombrófitas. Heliófitas necessitam de grande exposição da luz do sol. Ombrófitas são as plantas que se adaptaram em viver em condições de sombras, ok? Então, o que é que vai acontecer agora? Eu vou dar 3 minutos para você copiar o que você está vendo, tá? Mesmo porque essa aula eu não vou deixar gravada, então essa aula vai ser passada basicamente no seu caderno, tá? Mas eu vou pensar em deixar gravada, porque no final eu não vou cobrar atividade, tá? Então, pode ter Pode tirar certeza. print, professor? Oi? Pode tirar print e escrever Se depois? você quiser, pode. Agora, só que eu quero que você coloque no seu caderno, para você ficar com um Ok. documento no seu caderno. A nossa sequenciazinha toda documentada no seu caderno, tá certo? Então, queridos e queridas, se quiserem printar, podem. Só que eu quero que vocês descrevam no seu caderno, porque eu quero fazer um documento desse capítulo no seu caderno, para você ter todo o capítulo do livro e da aula no seu caderno. Fica até mais fácil para você estudar depois. Tá certo assim? Então, se quiserem printar, podem printar. Agora, depois copiem no caderno. Tá bom assim? Então, se quiserem, eu espero que vocês copiem. Se não, vocês podem printar. O que é que vocês dizem? Espera um pouquinho ou passo a tela? Espera um Passa a pouquinho. tela. Então, vamos decidir. Então, eu vou fazer o seguinte. Como é pequeno, tá? Eu vou dar esse tempinho para que quem está copiando, copiar. Tá ok? Quem quiser printar, ótimo. Quem está copiando, eu vou dar o tempo de vocês copiarem. 1 minuto, tá bom? Vou marcar a partir de agora. Pronto, completou 1 minuto certinho. Eu estava justamente olhando aqui no nosso cronômetro. Vou passar a tela, ok? Posso passar, né? Diga alguém aí, pode. Vixe, que silêncio. Então, vou passar assim mesmo. Passe, professor. Passe. Tá bom. Então, é o seguinte, olha, gente.
Outra coisa que vocês devem conhecer, que vocês devem saber, que vocês têm, olha a expressão que eu vou usar, a obrigação de saber com relação a quando vocês vão estudar esse assunto de vegetação. Então, olha, eu vou explicar, quando eu terminar, ou você printa ou você copia, mas antes você preste atenção porque eu vou comentar para vocês. O meu papel é explicar. Então, vamos lá. Gente, com relação aos extratos, cuidado para não confundir com o extrato bancário, tá? De acordo com o porte de cada planta, tá certo? Com a estratificação, como diz respeito ao porte, ao tamanho, tá bom, gente? Então, prestem muita atenção a isso que eu vou falar agora, por isso que eu estou falando agora bem mais pausado, que é para você aprender. Então, quanto ao tamanho das formações vegetais, quanto ao porte, nós temos 3 estratos de plantas. Nós temos plantas que são classificadas de 3 tamanhos. Nós temos plantas que são classificadas em 3 portes, tá bom? Então, quando vocês ouvirem essa expressão, quanto à estratificação, é bom vocês entenderem que a estratificação diz respeito ao porte, ao tamanho das árvores, tá bom? Então, de acordo com o tamanho das árvores, nós vamos ter 3 estratos, 3 portes de tamanhos de árvores, que são classificados da seguinte forma. Eles são denominados de arbóreos, quando os vegetais eles possuem grande porte, tamanhos variados, mas geralmente grande porte. Quando é árvores de grande porte, nós dizemos que elas são arbóreas. Quando as árvores possuem médio porte, nós chamamos elas de arbustivos. E quando as árvores elas têm porte rasteiro, quando elas são baixas, nós chamamos elas de herbáceas. Viu, gente? Então, olha, Pedro recebeu. Ok, recebi, Pedro. Então, recebi, viu, Pedro? Ok, já está comigo as suas 2 atividades, inclusive. Então, é o seguinte, gente, olha, quando nós dizemos quanto à estratificação, eu estou me referindo ao porte das árvores, ao tamanho das árvores. Então, nós classificamos as árvores em 3 estratos, em 3 tamanhos. Elas são classificadas como sendo arbóreas, arbustivas ou herbáceas. As arbóreas são as árvores de grande porte, tá? Tipo as árvores da floresta amazônica, tá? As arbustivas são árvores de médio porte, tipo a caatinga, tá? E as formações herbáceas são as vegetações rasteiras, como os campos ou gramíneas, tá certo? Então, gente, pronto. Essa foto que vocês estão vendo aqui abaixo, ela, pelas características aqui mais próximas, nós vamos ver que elas são vegetações herbáceas, vegetações rasteiras, tá vendo? Árvores de pequeno porte, de porte rasteiro. Então, queridos e queridas, o que é que vocês irão ter que fazer agora? Quem quiser printar, printa. Quem quiser copiar, copia. O que foi que Sérgio acabou de falar para vocês? Que as árvores, elas são classificadas de acordo com o seu tamanho em 3 portes de vegetação, em 3 tamanhos específicos. Então, quando dizem, de acordo com os tamanhos das árvores, como nós podemos classificá-las? Em 3 estratos, em 3 portes, em 3 tamanhos. As árvores de grande porte são caracterizadas como sendo arbóreas. As árvores de médio porte, elas são classificadas como arbustivas. E as árvores rasteiras, de porte rasteiro, como as gramíneas, os campos de um modo geral, elas são chamadas de herbáceas, tá bom? Eu creio que vocês entenderam. Então, quanto ao porte das árvores, elas são classificadas em 3 estratos: arbóreos, arbustivos
e herbáceos, tá bom? Quem está copiando e quem está printando? Quem está copiando, eu posso Eu, Bruna, esperar? tô tirando print. Oi? Eu, Bruna, tô tirando print. Tá. Então, é o seguinte. Faça o seguinte, para a gente dar uma adiantadazinha, vão printando, depois vocês colocam no caderninho de vocês. Não é melhor? Ou tem alguém que está só copiando? Porque se tiver alguém só copiando, eu espero sem problema algum. Sem problema algum. Se Eu você tô copiando, mas eu já acabei. já acabou, então ótimo. Então, tá, graças a Deus que hoje está fluindo mais rápido do que ontem. Então vamos lá. Já vimos agora, né? Quanto ao porte das árvores, como elas são classificadas. O que é que nós iremos conhecer agora? Ah, agora ficou muito bom. Por quê? Porque agora nós vamos conhecer, olha os nomezinhos que vocês vão ter que aprender. Isso não é decorar, não, isso é aprender. Quanto à umidade, né? A dependência de água, como nós podemos classificar as plantas? Olha só, quando você diz quanto à umidade, umidade refere-se a quê? A água, tá certo? Então, com relação à água, como as plantas elas podem ser classificadas? Lembra que eu disse que essa nossa aula hoje está parecendo com a aula de biologia? Vocês vão aproveitar isso em biologia, né? Quando o professor Biraci estiver falando isso para vocês, tá bom? Então, olha, quanto à quantidade de água, quanto à quantidade de chuvas, de umidade de um local, as plantas elas são classificadas em, prestem atenção, quando você ouvir a expressão hidrófilas, saibam que são plantas que vivem em ambientes aquáticos. Tá? Uma pessoa aqui, deixa eu ver. Espera aí, que está querendo entrar ou não? Admitir. Matheus Andrade. Vamos ver se já entrou na nossa sala. Já. Bom dia, Matheus Andrade. Então, vamos lá. Gente, o que é que nós estamos falando? Então, prestem atenção. Quanto ao local que elas vivem com relação à água, com relação ao ambiente que elas vivem, tá? Que elas vivem. Então, quanto à umidade, preste atenção, viu? O ambiente das plantas, como elas sobrevivem naquele local, tá? Então, nós temos as plantas hidrófilas, olha só que a palavra de baixo é bem parecida, muda apenas uma letra, mas ela tem significados diferentes, tá bom? Então vamos lá. Hidrófilas são plantas que vivem em ambientes aquáticos, tá? Como as Vitória régia de um modo geral, tá bom? As plantas higrófilas, olha a diferença, a primeira é com D, a segunda é com G, tá? As plantas higrófilas são espécies adaptadas a áreas muito úmidas. Não vivem totalmente dentro de água, mas suportam um período de grande umidade. Olha que a diferença, elas vivem diretamente dentro de água. A outras, elas não vivem 100% dentro de água, mas elas suportam um grande período de umidade. Por exemplo, a vegetação do Pantanal, né? Aquela formação do Pantanal, se vocês já chegaram a estudar o ano passado com o professor Carlos, eu tenho certeza que ele passou isso para vocês, aquela vegetação do Pantanal, ela passa quase 6 meses do ano coberta de água e 6 meses seca. Então, aquilo ali são plantas higrófilas, que ela passa uma temporada com água e uma temporada seca. Ela resiste às duas formas, tá? Agora, as hidrófilas, elas só sobrevivem em ambientes com muita água durante o ano inteiro. As chamadas hidrófilas vivem em ambientes 100% de água, vamos dizer, o ano inteiro. As higrófilas, elas dependem, elas alternam, né? Uma média, um período ela suporta viver com grande quantidade de água e em outro período ela suporta com pouca quantidade de água, tá certo? Então, essa é a diferença entre hidrófilas e higrófilas. E uma bem conhecida nossa aqui, as plantas xerófilas, que são espécies que suportam grandes períodos sem água, tipo quem? A vegetação aqui do Nordeste brasileiro. A maior parte da nossa vegetação, que é a caatinga nordestina. Então, a caatinga, elas são plantas xerófilas, ou seja, elas são espécies que suportam grandes períodos sem água.
tá certo? E o que são as tropófilas? Tropófilas são espécies que vivem em áreas em que a pluviosidade se concentra em determinadas épocas do ano. Ou seja, depende do clima, depende da chuva. Então, as plantas tropófilas, elas vão decorrer de acordo com a época do ano, tá certo? Quando dizem plantas que vivem em áreas em que a pluviosidade, a quantidade de chuva, a quantidade de água, se concentra em determinadas épocas do ano. Ou seja, depende do inverno, do local, tá certo? Então, muitas vezes, essas chamadas tropófilas, elas, durante algum período, elas parecem que estão mortas, né? Aí, quando vem uma chuvazinha, qualquer momentozinho assim, de uma umidade maior, elas florescem. Terminou aquele período, elas secam novamente. Então, isso são chamadas de plantas tropófilas. São diferentes das xerófilas. As xerófilas, elas são grandes períodos de seca, tá? As tropófilas não, elas se concentram em determinadas épocas do ano. Pequenas diferenças, mas que fazem uma grandiosíssima diferença entre uma e outra. Uma é durante, vamos dizer, o ano inteiro, a outra é parcialmente. Essa é a diferença entre xerófilas e tropófilas, tá bom? E as chamadas halófilas, espécies que vivem em meio salino, típico das áreas litorâneas. Como, por exemplo, nós podemos citar quem? Os mangues, tá certo? As regiões denominadas de manguezais. Olha, gente, eu passei para vocês agora uma coisa importantíssima. Vocês devem conhecer o tipo de planta de acordo com a sua umidade, de acordo com o seu ambiente, de acordo com o que elas precisam da quantidade de água para sobreviver, tá? Então, isso aí, apesar das palavras serem um pouquinho difíceis, né, um pouquinho estranhas, mas vocês têm a obrigação de saber isso aí. Obrigação que eu digo, por quê? Porque quando aparecer essas palavras para vocês, elas não vão aparecer com definições, não. Tá certo? Por exemplo, o Enem, ele faz muito isso. Eles gostam muito de usar, olha, as plantas hidrófilas, aí, logicamente, eles não vão dizer hidrófilas é isso. Não. Você vai ter que saber, tá bom? Deixa eu aceitar mais um coleguinha aqui que acabou de chegar. De KL. Então, olha, é isso que eu estou dizendo. Isso aqui é uma questão de obrigação, tá? Ah, Sérgio, eu vou ter que decorar? Não, você não precisa decorar. Leia. Depois você dá uma lidazinha de novo. Ano que vem, uma lidazinha de novo, aí você acaba aprendendo, tá certo? Então, repito, isso aí é muito comum vir no Enem, essas palavrinhas. Então, é muito importante que vocês conheçam o significado delas, tá bom? Então, vamos lá. O que são plantas hidrófilas? Espécies que vivem em ambientes aquáticos, é a chamada Vitória régia, um exemplo. Tá? O que são higrófilas? São plantas que necessitam de muita água, mas depende, um período ela pode alternar, ela pode suportar viver com menos água. Tá bom? O que são as xerófilas? Plantas que suportam a grandes períodos de seca, tipo a caatinga nordestina. As tropófilas, elas concentram em determinadas épocas do ano. A diferença é que as xerófilas, longos períodos, as tropófilas, algumas épocas do ano. Essa é a principal diferença entre elas. E as halófilas são espécies que vivem em ambientes salinos, ambientes salgados. Os exemplos maiores que nós podemos citar aqui são as formações litorâneas. A mais conhecida nossa aqui são os mangues. Tá bom? Então, gente, nós acabamos de conhecer as plantas de acordo com o ambiente onde ela vive, de acordo com a sua umidade. Tá certo? Próxima tela. Vamos ver. Não está passando. O que é que está acontecendo? Deixa eu ver aqui. Pronto. E nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Ainda temos 10 minutos, viu? Calma. Vou encerrar com esta tela. Eu vou comentar essa tela para vocês em 10 minutos. Tá bom? Então, prestem muita atenção. Quanto ao tipo de folha, vocês já prestaram atenção? Vocês já viram os tipos de folhas que existem nas árvores? Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí, que planta é essa? Eu quero que vocês me digam. Que planta é essa que aparece aí no fundo? Isto é uma
Oh, que silêncio, pelo amor de Deus, vocês conhecem, isso é Árvore. eu sei que é uma árvore, agora que árvore é esta? É uma araucária. Essa planta, ela é típica da região sul do país, porque ela é uma planta temperada. Ela vive em ambientes, né, que alterna frio e calor. Então, onde isso ocorre no Brasil? Lá no sul, né, no clima subtropical. Então, é uma planta temperada. Essa planta, se vocês já chegaram a ver de perto, vocês vão ver que ela tem um tipo de folhas que são bem finas, pontiagudas. Muita gente diz até folhas em formas de agulhas, porque elas são bem fininhas. Você quer um exemplo aqui em Guarabira de uma planta que apresenta as folhas em formas de agulha? Faz tempo que eu andei por ali, mas sempre que eu passava por ali para ir para o GEL, para ir para a nossa escola, eu ia ali pelo canal do Juá. E ali no canal do Juá, eles plantaram algumas árvores que tinham as folhas nesse formato de agulha. Eu não sei se ainda tem, mas eu acho que ainda tem alguma espécie por ali, tá? Então, as folhas das plantas, elas servem também para você conhecer aquele tipo de planta. Você conhece a planta pelo tipo de folha, tá certo? Aí você diz, sério, Sérgio? Eu digo, seríssimo. E como nós conhecemos os tipos de folhas? É isso que eu disse que nós vamos passar agora 10 minutos falando sobre isso. E eu só saio daqui quando você falar, já sei, já aprendi. Então, é o seguinte, olha só. Quanto à folhagem, quanto aos tipos de folhas, as plantas elas são classificadas como sendo latifoliadas, quando elas apresentam as folhas grandes e largas. Folhas grandes e largas, elas são chamadas de latifoliadas. Folhas perennifólias, minhas filhas e meus filhos do primeiro ano, prestem atenção. Toda vez que você ouvir essa expressão perene, saiba que é algo que não seca, algo que não acaba. Se for um rio perene, é um rio que nunca seca. Se for uma folha perene, é uma folha que não seca, ela vai estar sempre verde o ano inteiro, tá? Então, perene é algo que não seca, tá certo? Por exemplo, se eu uso a expressão um rio perene, é um rio que não seca, ele corre o ano inteiro. Se eu usar uma expressão folhas perenes, folhas sempre verdes, folhas que não secam durante as estações do ano, tá bom? Então vamos lá. Quanto ao tipo de folhas, as plantas elas podem ser classificadas como latifoliadas, folhas grandes e largas, perennifólias ou perenes, presente em todas as estações, ou seja, elas nunca secam, elas não caem, elas estão sempre verdes, tá? As folhas perennifólias, folhas sempre verdes, folhas perenes. Aí as duas palavrinhas feias. Aciculifoliadas. As folhas aciculifoliadas é aquele exemplo que eu dei para vocês. São as folhas em formas de agulhas. Elas são estreitas e pontiagudas. Aquelas plantas que têm o formato de suas folhas em formas de agulhas, né, pontiagudas, elas são chamadas de aciculifoliadas. O exemplo é essa imagem que vocês estão vendo aí ao fundo, tá certo? E o que são as caducifólias? O que é uma coisa caduca? Uma coisa velha, não é? Quando você diz, fulano está ficando caduco, fulano está ficando velho. Então, folhas caducas ou caducifólias são aquelas plantas que perdem as folhas de uma forma total no inverno ou em algum período de estiagem prolongada, tá certo? Então, aquelas plantas que durante um determinado período do ano elas perdem suas folhas porque aquelas folhas ficaram velhas, elas são chamadas de caducas ou caducifólias. Olha, gente, eu mostrei para vocês hoje coisas importantíssimas sobre biomas, sobre vegetação. Temos muito mais coisas para falar, viu? Muito mais coisas para falar, tá certo? Porém, nós vamos finalizar a nossa aula de hoje, vocês aprendendo o que são
as folhas das plantas, os tipos de folhas das plantas. Grandes e largas, latifoliadas, que nunca caem, estão sempre verdes, perennifólias, em formas de agulhas, em formas pontiagudas, aciculifoliadas. Folhas velhas, folhas que caem, né, durante as estações do ano, determinadas épocas do ano, folhas caducifólias. Aprenderam? Aprenderam, sim. Tem mais alguma coisa? Tem, mas isso aqui eu vou falar na aula da semana que vem, tá bom? Então, olha, quem printou, ótimo. Quem não printou, printe agora, porque, repito, esta atividade, desta unidade, eu vou dar um presente para vocês. Tudo que vocês estão copiando já vai ser a atividade da aula. Quando terminar, vocês só vão mandar para mim, porque tem que ser assim. Infelizmente, eu não vou poder dar o visto no seu caderno. Eu vou dar o visto pela foto que você vai mandar. Então, por isso que eu estou pedindo, copiem tudo que eu estou falando desse capítulo 7. Porque quando terminar, eu não vou fazer questão sobre ele para vocês. O próprio caderno de vocês vai ser o visto da unidade. Tá bom? Então, essa unidade do capítulo 7, vocês estão fazendo ela no caderno. No final, você só enviar para mim que eu mando a sua notinha. Tá bom? Então, é um brinde que eu estou dando para vocês. Não vai precisar responder questões desse capítulo 7. Tá bom, povo amado? Então, olha, chegamos ao final da nossa aula de hoje. A gente se encontra, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. E quem não me enviou, envie o mais rápido possível as atividades dos capítulos 5 e 6, que é para eu já ir colocando as notinhas de vocês. Tá bom? Então, a gente se vê na próxima semana. Abraço a todos e, se Deus quiser, estaremos juntos na próxima quarta-feira. Beijos.